Olá, alunos do sexto ano. De fato, agora estamos iniciando o terceiro bimestre de nossas aulas, né? A unidade Olhar para Dentro. E contrastando com a outra unidade, né? A gente fazendo um link, né? Uma união. É como se fosse uma continuação do que a gente já vem trabalhando. A outra unidade era Olhares Diferentes, agora é Olhar para Dentro. E o que seria esse olhar para dentro? Quando a gente fala olhar para dentro, remete ao quê? A gente se conhecer, ter conhecimento de quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, o que de fato muda no nosso comportamento, no nosso caráter, quais são as nossas características intrínsecas, a nossa personalidade. E esse olhar para dentro está remetendo a isso, essa questão do autoconhecimento. Quem é que se conhece? Se eu perguntar, como eu já tinha feito essa pergunta em outras aulas, né? Quem é você, o aluno? Então, nesse sentido, o livro da Positivo, na página 2, traz uma imagem de um garoto. Não se preocupem com relação a, se caso vocês não tiverem recebido o material, que eu não vou passar nenhuma atividade hoje. Só a gente vai debater só no chat. Quem quiser debater sobre o conteúdo, a gente vai debater. Então, a gente está só iniciando, viu? Então, nesse sentido, na página 2 do livro didático, tem uma imagem, estão vendo, né? De um garoto. Essa imagem é dividida no meio, e essa imagem, de um lado, a criança aparece com cabelo e com a cor de camisa diferente. Então, está contrastando, tem diferenças, né? E essa imagem é formada por pedacinhos menores que são como se fosse quebra-cabeças, né? Na imagem é como se fosse uma foto com quebra-cabeças. Então, cada pecinha dessa remonta ao quê? Qual é o que o livro da Positivo está querendo representar com isso? Ela está dizendo que o ser humano é formado por diversos fatores. Então, a personalidade do ser humano ela está envolvida em diversas características. Ninguém é 100% mal, 100% bom. As pessoas têm momentos que elas podem ficar agressivas, tem momentos que elas podem estar felizes. Então, o comportamento humano é muito complexo. No bimestre passado, a gente falou sobre Freud, né? A questão da repressão dos desejos. Então, tudo que a gente não pode fazer no meio social, que a gente não pode expressar no meio social, a gente acaba reprimindo nesse inconsciente. Então, a gente acaba sonhando com certas coisas que aparentemente são estranhas, mas é uma forma simbólica que a mente da gente tem de fugir daquela vontade, né? Então ela reprime e às vezes aquele desejo que você tinha, que você não pode expressar, no meio social, você acaba sonhando com aquilo. Por exemplo, no próprio livro da Positivo do bimestre passado, vocês tinha a explicação, por exemplo, quando a pessoa está com raiva de um colega, por exemplo, aí você pode sonhar, digamos assim, o exemplo que tinha lá, né? Você pode sonhar que é um leão atacando aquela pessoa. Então, o que você não pode expressar no meio social, você acaba expressando através de um sonho, que é uma representação simbólica, né, do que você tinha de desejo reprimido. Então, esse olhar para dentro, que é o nome da nossa unidade, ele quer dizer o quê? É a questão do autoconhecimento. Então, tem aqui, logo abaixo da imagem, tem alguns questionamentos que a gente pode estar debatendo sobre eles no chat, né? Então, está dizendo aqui: o que encontro quando olho para dentro de mim mesmo? Então, vocês podem fazer essa reflexão. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, quais são meus pensamentos, quais são meus gostos, quais são minhas qualidades, o que muda em mim, qual é a minha essência, algo que não muda, por exemplo. Então, vocês vão tentar fazer esse exercício. A gente pode pensar nisso e debater no chat. O segundo questionamento: como posso me conhecer? Quais são as formas que eu posso me utilizar para me conhecer? Quais são os mecanismos que eu posso me conhecer? Como é que eu sei que eu me conheço? Em outras aulas eu até falei sobre isso.
que as pessoas tendem a associar a personalidade à vida do trabalho. Então, como eu já disse a vocês, o professor Adolfo é apenas um pedaço dessa pessoa, o Adolfo, né? Essa pessoa. No caso, eu tenho diferentes características, como os alunos também têm diferentes características, cada um da sua forma. Será que você se conhece? Será que eu me conheço? Será que a visão que eu tenho de mim é a mesma que meus alunos têm de mim? Será que a visão que eu tenho, que minha mãe tem de mim e os outros têm de mim são diferentes? Ou essa é a questão, né? Então, assim, se a gente for fazer essa analogia, essa comparação entre as duas unidades, a segunda e a terceira, que a unidade é olhar para dentro, essa terceira unidade, e a segunda unidade é olhares diferentes. Então, nessa unidade, a gente falava de olhar para dentro e olhar para fora, né? E aqui a gente está voltando mais para o intrínseco, né, do ser humano, o olhar para dentro, essa unidade. Então, as pessoas podem me perceber de uma forma, e eu posso me perceber de outra. Eu posso acreditar que eu sou uma pessoa boa e não sei, por exemplo. Então existem diferentes formas de se observar. Como é que eu me conheço? Então, essa unidade está voltada para isso. No terceiro quesito, será que me conheço bem? Será que eu conheço todas as características que estão envolvidas na minha personalidade? Aí, o quarto questionamento. Sou sempre do mesmo jeito? E as outras pessoas? Será que eu, dependendo do contexto que eu estou inserido, a vida que eu estou levando, em determinadas situações eu me comporto de formas diferentes? Então, faz esse questionamento. E as outras pessoas? O que as outras pessoas acham de mim, por exemplo? Como é que eu interajo com essas pessoas? O que os sentimentos dizem sobre mim? O que os sentimentos dizem sobre mim? Será que eu sou uma pessoa amável? Será que eu sou uma pessoa generosa? Será que eu sou uma pessoa egoísta? Então a gente tem que parar para analisar e perceber quais são minhas qualidades e os meus defeitos. Todo mundo precisa melhorar em algum ponto. Eu, professor, preciso melhorar. Cada pessoa tem um ponto a melhorar. E o sexto e último questionamento está dizendo: meus pensamentos e minhas atitudes revelam quem sou? Meus pensamentos e minhas atitudes revelam quem sou? Ou não? Eu posso dizer assim, que as atitudes expressam parte do que eu penso. Mas nem sempre o que eu penso, por exemplo, às vezes eu penso em algo bom, mas não coloco em prática. Então esse pensamento não define quem sou, porque se eu não coloco em prática, eu só penso coisas boas, mas acabo fazendo mal indiretamente para alguém, então isso não define quem eu sou. Então tem esses questionamentos. Então é algo subjetivo, cada um tem uma forma de analisar esses questionamentos e uma forma de pensar. Então a gente pode debater isso no chat. Não se preocupem, que essa é apenas uma introdução ao conteúdo. Vocês podem escolher para debater no chat um desses 6 questionamentos da página 2. Se caso a gente ainda não tiver, vocês não tiverem recebido o material, não tem problema. Então a gente deixa para a próxima aula, viu? Então fica a critério de ter chegado material ou não no terceiro bimestre, né? Então a gente, se vocês tiverem com material, vocês podem comentar. Se não tiverem, tudo bem. É apenas assistir a videoaula e é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. E outra, fiquei satisfeito com o desempenho de vocês nessas avaliações. Poucas pessoas se saíram mal, mas a grande maioria tiveram um aproveitamento de 80% a 90% da avaliação, viu? Então, vocês estão de parabéns, os meninos do 6º ano, com relação... Os meninos e as meninas, né? Estão de parabéns com relação a quantidade de acertos, né, nessa segunda avaliação do segundo bimestre. Que é esse segundo bimestre que encerrou semana passada, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.